Olá pessoal, bom dia, boa tarde para vocês. Estamos aí mais uma vez, mais uma semana de aula em que a gente vai estar se comunicando por aqui. Bem pessoal, o nosso assunto continua sendo geometria analítica e esta semana nós vamos fazer um estudo da equação da circunferência. Mas antes de entrar nisso, eu pensei e resolvi falar um pouco, aprofundar um pouco a ideia da geometria analítica. Nós temos falado nas aulas que uma reta pode ser representada por uma equação, né, que uma circunferência também pode ser representada por uma equação, uma hipérbole, uma parábola e etc. E neste primeiro vídeo de hoje, que vocês vão assistir, eu queria aprofundar essa ideia. Mais do que cálculo, mais do que contas que vocês possam estar fazendo, é muito importante no estudo de matemática que vocês possam compreender bem as ideias. Porque os cálculos a gente pode até esquecer de como é que faz, mas as ideias elas ficam, ok? Então eu queria falar sobre isso. Quando a gente diz que uma reta pode ser representada por uma equação, o que é que isso significa de fato? Então, é o que a gente vai ver nesta primeira aula, tá bom? Então, passando aqui, nós vamos ter aqui, né? A representação de objeto geométrico por equações, aprofundando a ideia. Então, para a gente tentar exemplificar isso, nós vamos voltar ao caso da reta, né? Nós vimos que uma reta, né, no caso aqui a reta R, que passa pelos pontos A e B, ela pode ser representada através de uma equação. Existe uma equação que representa esta reta R. E é isso que a gente quer trabalhar, o significado desta expressão. Então, fazendo aquelas contas que vocês certamente ainda estão lembrando como é que faz, a gente chega que esta reta R, tá? Esta reta R aqui, qual é a equação que representa esta reta? É esta equação aqui, ó, y igual a 2x mais 3. Eu tenho aqui uma equação reduzida. Então, a gente afirma que esta reta ela é representada por esta equação, ou que esta equação representa esta reta no plano cartesiano. Vamos tentar aprofundar. O que é que isso significa? Né? Porque a gente fala isso, mas aí vem. Mas o que que significa? Que uma equação está representando uma reta ou que uma reta é representada por uma equação? Significa o seguinte, pessoal. Significa o seguinte. Olha, pegando a equação daquela reta, y igual a 2x mais 3, veja que aqui eu tenho um x e aqui eu tenho um y. Então, se a gente pegar valores para x, se a gente escolher vários valores para x, tá? Aleatoriamente, eu escolho x menos 3, x menos 2,5, menos 2. Então, eu fui aqui de menos 3 até 3 positivo, de meio em meio, né? Então, se a gente pegar esses valores aqui e substituir por esse x e fizer esta conta, a gente vai encontrar um valor para y. Por exemplo, se eu pegar o x aqui igual a menos 3, vai ficar 2 vezes menos 3, menos 6, mais 3, menos 3. Como eu tenho um x e eu tenho um y, então eu tenho um par ordenado. Menos 3, menos 3. Substituindo por 2,5 dá menos 2. Se eu substituir por menos 1, vai dar 1. Por menos 0,5 vai dar 2. E assim por diante.
Então, neste caso aqui, pessoal, eu tenho 13 pares ordenados. 13. Poderia ser mais. Poderia ser 1.000. 1 milhão de pares ordenados, porque eu posso escolher 1 milhão de valores para x. E aí eu teria 1 milhão de valores para y, que me daria 1 milhão de pares ordenados. Pois muito bem. Vocês já sabem que quando a gente pega esses pares ordenados aqui, quando a gente tem esses pares ordenados aqui, a gente pode representar esses pares ordenados no plano cartesiano. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar estes pares ordenados que nós obtemos através desta equação e vamos representá-los todos no plano cartesiano. Então, como fica isso representado no plano cartesiano? Desse jeito aqui, pessoal. Olha só. Por exemplo, x menos 3. X menos 3 aqui, ó. Quem é o y? Menos 3. Está aqui, o par ordenado aqui, ó. X menos 2,5. Quanto é que dá o meu y? Dá menos 2, substituindo na equação. Então, eu tenho menos 2,5 e menos 2, aqui, o par ordenado. X menos 2. X menos 2. Quanto dá o y? Dá menos 1. Está aqui o par ordenado. X menos 1,5. O y dá 0. Então, marca em cima dele. E aí, à medida em que a gente vai marcando todos esses pontos aqui, eu não vou mostrar todos, mas depois vocês podem olhar no material. Olha que interessante, pessoal. Todos estes pares ordenados, quando representados no plano cartesiano, eles ficam assim, ó, em linha. Ficam todos alinhados. Se ficam todos alinhados, isso significa o quê? Que eu posso passar uma reta pegando todos esses pontos. Mas é mais profundo do que isso, pessoal. A ideia ainda é mais profunda do que isso. Não é que vai ter uma reta que vai passar por esses pontos. Na verdade, pessoal, é que estes pontos que eu obtenho através desta equação, eles vão formar a própria reta. Porque, veja, aqui eu fui pegando o x de meio em meio, mas eu poderia pegar o x aqui mais próximo, eu podia pegar x menos 3, aí pegaria aqui x igual a menos 2,9, que é muito próximo de 3, 2 menos 2,7. Ou seja, eu poderia pegar valores de x aqui bem próximos um do outro, de maneira que eu ia obter pontos muito próximos um do outro. Como eu posso pegar infinitos valores para x e posso pegar esses valores muito próximos um do outro, significa que eu vou ter aqui um conjunto de pontos que vão estar tão próximos um do outro, que no final das contas vai me dar uma reta. Então, o que significa de verdade afirmar que esta equação é a equação de uma reta? É dizer que esta equação é a equação que me dá um conjunto de pares ordenados tão grande e tão próximos um do outro que quando eu marcar esses pontos no plano cartesiano, eles vão formar uma reta. Então, a reta, na verdade, ela é um conjunto de pontos muito próximos um do outro, tão próximos um do outro, que se emendam um no outro e formam uma reta, né? Então, se a gente pensar, a gente pode imaginar isso aqui, né? Então, a equação y igual a 2x mais 3 é a equação que me dá vários pontos, vários pares ordenados aqui, de maneira que esses pares ordenados ficam tão próximos um do outro, tá? Que a gente obtém a reta. Então, este é o significado matemático de dizer que esta equação é a equação desta reta. De novo, significa dizer que
os pares ordenados x e y que eu obtenho com esta equação são pontos que vão estar tão próximos um do outro que, no final das contas, vão gerar uma reta. Então, eu espero que tenha ficado aprofundado a ideia, né, do que foi explicado aqui, para que vocês, né, compreendam não só o cálculo, mas possam compreender a ideia por trás do cálculo, tá bom? Eu estou insistindo nisso porque nós vamos logo mais no segundo vídeo estudar a equação da circunferência, que vai ser a mesma ideia, que vai trazer a mesma ideia da equação da reta, tá bom? Então, é isso. Espero que tenha ajudado, que vocês tenham aprofundado o conhecimento matemático de vocês. Até mais, até a próxima aula.